Oi gente, eu sou Felipe Meirelles, eu sou gerente de produto de martelos vibratórios da Tunkers do Brasil. Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês e falar um pouco sobre os nossos martelos vibratórios. E a gente vai começar falando sobre o nosso menor martelo, que é um martelo acoplável à escavadeira, que ele é utilizado em diversos tipos de obras. Pode ser uma obra de pequeno porte, como uma obra de grande porte. O que vai definir isso é o perfil que você precisa cravar. Muitas vezes numa obra pequena você usa um perfil pequeno e também numa obra grande você também pode usar um perfil pequeno. O martelo que eu vou apresentar hoje para vocês é o HBB 3330, tá? Que é o martelo acoplável à escavadeira. Vou mostrar basicamente para vocês os comandos, como ele é acoplado na escavadeira, como ele funciona, etc. Todos os martelos Tunkers, desde o menor até o maior, têm algumas características exclusivas. Uma característica nossa é que os martelos Tunkers eles têm duas versões. A gente tem a versão elétrica e a gente tem a versão hidráulica, tá? Em todas as linhas, menos na linha de martelos acopláveis, porque o martelo acoplável à escavadeira, ele utiliza o sistema hidráulico da escavadeira para funcionar. Eu tenho dois motores hidráulicos, tá, que tem eixos excêntricos autossincronizados e tem uma vantagem muito grande nesse martelo, assim como nos outros, é que nos martelos Tunkers eu tenho os motores, sejam elétricos ou hidráulicos, ligados através de um eixo direto nos pesos excêntricos. Eu não tenho nenhuma engrenagem, eu não tenho nenhuma correia. Então isso me traz uma vantagem muito grande porque a manutenção dos nossos martelos é basicamente mínima. Você basicamente tem 4 rolamentos que você precisa só lubrificá-los, mais nada, ele não utiliza óleo. Não utilizando óleo, você tem uma vantagem muito maior para outras aplicações. Você pode fazer a escavação não só vertical, como ela pode ser inclinada e até em alguns casos ela pode ser cravada na horizontal. Tá? Eu estou falando de perfil metálico, eu estou falando de estaca-prancha. Nesse caso do martelo de escavadeira, eu tenho uma limitação, mas é uma limitação dada pela escavadeira e não pelo martelo em si, que é a altura que o braço dela alcança. Então a gente sempre fala em média 6 metros, seja uma estaca-prancha, seja um perfil metálico ou seja qualquer outro tipo de elemento metálico. Porque martelos vibratórios, eles são utilizados basicamente para elementos metálicos. Eu não posso, por exemplo, cravar uma estaca de concreto com martelo vibratório, porque essa vibração ela acaba danificando essa estaca. Então é indicado para elementos metálicos. Tá? O nosso martelo, outro diferencial dele em toda a linha, nesse martelo, no de escavadeira, ele é incorporado dentro da escavadeira, que é um amortecedor de vibração. Eu não tenho nenhuma transmissão da vibração do martelo para a escavadeira. Nos martelos maiores, eles não ficam embutidos. Eles são mais ou menos uma bola, uma bexiga, que não é desse tamanho, tem as gigantes e tem as menores, e aí eles são içados por guindaste. Existe um mito muito grande de que os martelos vibratórios danificam guindastes, sejam eles treliçados ou telescópicos. Isso é um mito, isso a gente já provou, já mostrou. O nosso martelo, esse amortecedor acoplado ao nosso martelo, ele não deixa que essa vibração seja transmitida para o guindaste, então não tem nenhum dano. A questão toda nem é tanto o dano ao equipamento, lógico que tem uma importância muito grande, mas o mais importante de tudo é a segurança do operador e de quem está à sua volta. Porque eu poderia ter uma ressonância e essa ressonância de vibração fazer com que, por exemplo, um pino, um parafuso soltasse da escavadeira ou do guindaste e machucasse alguém. Então a segurança do trabalho na operação no local é muito maior. E depois tem o conforto do operador. Eu não danifico esse guindaste, que na maioria das vezes são alugados, as pessoas alugam para utilizar o martelo e logicamente você não quer ter um custo maior na sua obra, você quer reduzir. A grande vantagem dos martelos vibratórios é a redução do seu custo na obra pelo cronograma reduzido na cravação de um perfil metálico, que é muito mais rápido do que todos os sistemas antigos, principalmente os a percussão, que você tem um ruído muito grande, no entorno da obra você acaba incomodando muitas pessoas, se for uma obra urbana principalmente, então isso é uma coisa que acaba sendo deixada de lado. A velocidade com que tudo é cravado, o cronograma é reduzido. Então, se você faz uma conta de trás para frente da sua obra, você gasta menos dias de locação de equipamento, pessoal trabalhando, alimentação. Então, tudo isso é reduzido pelo seu prazo.
Então isso te traz economia. Então eu não quero, e não seria interessante para ninguém, eu tenho um dano numa máquina que me mate toda essa economia. Aqui eu tenho uma escavadeira de 20 toneladas, tá? Nesse caso é um modelo da Doosan. Esse martelo serve para qualquer tipo de escavadeira. Você, quando compra, você avisa a gente, ou quando aluga, você avisa a Tunkers. A Tunkers prepara o tipo de escavadeira que vai ser utilizado a marca, porque basicamente é uma conexão padrão. Só tem alguns ajustes diferentes entre uma marca e outra, mas não é nada muito complicado. Nesse caso, o martelo foi retirado da concha dessa escavadeira, foi deixado de ser utilizado um pistão, que é o de inclinação da concha. Esse pistão está em repouso no momento e os sistemas de controle dele foram utilizados nesse caso para controlar o martelo. Tá? Eu tenho aqui o botão no meu lado esquerdo, que ele é utilizado para vibração. Então aqui eu tenho as alavancas da escavadeira, aqui o comando está normal. A única coisa que eu modifiquei é que para lateral, no meu sistema lateral aqui, no joystick do lado direito, eu estou usando para abrir e fechar o mordente. O que é o mordente? O mordedor do martelo. O mordedor é um sistema hidráulico que ele pega e agarra o martelo, ele morde o martelo para que ele possa ser cravado. Ele não é utilizado no içamento, tá? O nosso martelo vem com uma corrente incorporada. Depois do içamento ele é mordido, aí ele pode ser manobrado para qualquer local e aí ele é cravado. Então, no lado direito e esquerdo eu abro e fecho o martelo, né, nesse joystick, e no botão do lado esquerdo eu aciono e desaciono a vibração. Uma coisa que me perguntam muito é sobre rotação, sobre equalização de rotação, fluidez de fluido hidráulico, etc. Tudo isso com relação à escavadeira para o martelo. A escavadeira você basicamente não tem que fazer mudança nenhuma. Você somente coloca ela na rotação de operação. Eu não sei se o som está sendo captado agora, mas o motor ele acelerou. Ele vai estabilizar agora, estava em 1.100 rotações, ele está baixando, está em 500 e pouco agora. E ele tem o sistema, quem já conhece escavadeira sabe que eu tenho um aumento de rotação de acordo com a força que eu estou sendo utilizada hidráulica, tá? No martelo, eu tenho uma válvula que é do martelo, que é incorporada no martelo, que regula essa rotação. O martelo tem uma gama de trabalho por volta de 2.100 até 3.000 RPMs, isso é a rotação dos dois motores hidráulicos, e isso é ajustado no martelo. Então a escavadeira entrega esse fluido hidráulico para os martelos, e essa rotação é autoajustável e autossincronizável pelo próprio martelo. E aí cabe a você manter essa vibração e usar o braço da escavadeira, que pode ser utilizado para ajudar a força vibratória do martelo para cravar o perfil e também para a extração do perfil, porque além de cravar, ele também extrai. Tá? Então agora aqui no joystick direito eu estou abrindo e fechando o mordente, tá? Agora na posição para o lado esquerdo ele está fechado. O mordente, o mordedor do martelo, ele tem um sistema de segurança que, por exemplo, se por algum motivo uma mangueira estoura, cai a pressão hidráulica, ele tem um sistema automático que ele fica travado, o perfil não cai do martelo, ele não solta o perfil. Esse mordente ele fica travado. Então eu posso ter uma queda de pressão hidráulica, uma ruptura de mangueira, por qualquer motivo que seja, ele não vai ocasionar a soltura do perfil ou do elemento que tiver ser cravado. Quando eu falo o elemento cravado, o elemento utilizado para cravação, sempre são elementos metálicos, porque você basicamente tem uma variedade, uma gama de coisas que você pode fazer muito grande. Por exemplo, um martelo vibratório de escavadeira, ele é um excelente compactador de solo. Então você cria um implemento que seria uma placa, tá? Imagina uma placa, você solda o perfil no meio. Estou dando uma ideia básica do que seria um compactador de solo para martelo vibratório. E aí você, mordendo ele, você vai compactando o solo. Então por isso que eu falo elementos metálicos. Você pode inclusive cravar trilho de trem, muita gente usa isso para contenção temporária. Você tem na sua obra um trilho de trem que você não usa, ou você retirou uma linha férrea, que a gente já fez muito. Aí você vai fazer essa contenção, você usa ele. Então é uma coisa muito... Eu não sei, a gente brinca às vezes que é como se fosse um Lego, né? A gente pode ter uma gama assim, o que manda basicamente é a criatividade e o peso do elemento que você vai cravar. Eu escolho diferentes tipos de martelo e tamanhos, muitas vezes é pelo peso do elemento que eu vou cravar no solo e pelo tipo de solo.
quanto mais alto o SPT do solo, maior o martelo eu vou utilizar. Às vezes não é o SPT que me dá esse rumo. Quem me dá esse rumo é o peso do elemento. Então a Tunkers ela fabrica os martelos dela, ela vende os martelos dela. No Brasil especificamente, a gente vende os martelos acopláveis à escavadeira e também fazemos a locação deles. Tá? Os martelos maiores a gente somente loca, porque dificilmente vale a pena para uma empresa, para uma construtora, ter esses martelos. É melhor alugar e devolver pelo período da obra, ou às vezes um projeto ele não demanda um uso contínuo durante todo o andamento do projeto, são pontuais as cravações ou as extrações, então você aluga, mobiliza, faz o trabalho, desmobiliza e devolve para a gente. Então os martelos grandes, que é uma gama grande, a gente tem um martelo de 30 toneladas suspenso por guindaste, até um martelo de 300 toneladas, elétricos e ou hidráulicos. A diferença entre eles é o acionamento, mas você tem algumas vantagens. O martelo elétrico ele é muito mais leve e ele é um pouco menor do que o martelo hidráulico. Então se você está num ambiente onde as estacas são estreitas, onde você precisa colocar ele num ambiente semi-confinado, cravar assim próximo de algumas coisas e você tem um espaço pequeno, o martelo elétrico é muito mais indicado. Porque ele tem só dois motores elétricos, não tem toda a instalação hidráulica, tudo isso. Uma outra vantagem dos martelos Tunkers, que é muito importante, todos eles, sejam elétricos ou sejam hidráulicos, é que todos os cabos, todas as mangueiras e cabos elétricos, eles entram por cima do martelo. Tá? Tem muitos martelos que entram pela lateral ou por baixo. Isso atrapalha a manobrabilidade da estaca quando você vai cravar, acertar o prumo, etc. Além de ter um risco do perfil perto dessa mangueira ou desse cabo elétrico, o que pode às vezes ser uma faca, né? E você ter essa ruptura, ter um vazamento hidráulico. Outra coisa, aproveitando esse ponto, tentando ser o mais sucinto possível, é a questão da sustentabilidade e do lado ecológico do martelo elétrico. O martelo elétrico, para você utilizar em áreas de preservação permanente, etc., ele é muito indicado, porque a chance de você ter uma ruptura e um acidente ambiental por um derramamento de óleo hidráulico no solo é nula. Você tem só um gerador que alimenta ele e você tem só isso. Você não tem um risco de vazamento de óleo, que todo mundo sabe que mais ou menos a proporção, não sei se eu estou me errando agora, uma gota de óleo ela é capaz de poluir 1000 litros de água, é uma coisa muito séria. E fora os metais pesados, etc. Então, nessas áreas, muitas vezes, essas áreas de preservação permanente, a gente indica que seja feita a cravação com martelo elétrico. Tá? A Tunkers, ela, além de locar o martelo, a gente também presta assessoria para você. Se você tiver dúvida se dá para utilizar um elemento vibrado, se dá para utilizar uma estaca prancha ou um perfil na sua obra, você pode nos consultar, a gente faz uma análise e a gente faz uma análise também de qual martelo utilizar. Eu costumo dizer para os nossos clientes que não é uma coisa que a gente sempre pede, o SPT do solo e o tipo de elemento que vai ser cravado, porque só dessa forma eu consigo com assertividade dimensionar o martelo que você vai utilizar na sua obra. Porque não seria justo eu pegar uma caminhonete de pequeno porte e colocar uma bobina de aço de 10 toneladas em cima dela, porque eu vou esmagar ela e ela não vai sair do lugar. E também não é certo eu pegar um caminhão extra pesado com uma carreta de 3 eixos para você levar uma caixa de papel sulfite. Então a gente aluga o martelo indicado para a sua obra, nem a mais nem a menos, exatamente igual, porque os valores do martelo, assim como na locação de um automóvel, se é que se cabe essa comparação, quanto mais caro e maior, quanto maior ou melhor, mais caro é. Então a gente aluga o martelo especificamente ideal para a tua obra. Sempre a gente faz dessa forma, a gente faz o que a gente chama de uma pré-análise do projeto, depois a gente faz alguns ensaios, tá? Baseado no tipo de elemento. Por exemplo, você tem os fabricantes nacionais de perfis, de estacas prancha, a gente tem contato
muito grande com eles, sempre estamos antenados nas novidades, em todas as especificações, principalmente quanto pesa cada metro, o tamanho dele, que tipo de mordente a gente vai usar, etc. Então a partir daí a gente entrega para você que tipo de martelo que você vai ter que utilizar e também o tempo que vai levar para cravar esses elementos que você tem para cravar. Você falando para nós temos aqui 100 estacas prancha modelo X. A gente sabe que o nosso martelo tem uma capacidade de cravar tantas estacas por dia ou por hora, depende da forma que a gente medir, a gente sabe o quanto vai levar esse cronograma dessa cravação. Tá? Eu tenho outras vantagens dos martelos Tunkers, toda a sincronização, tá? Todos os martelos nossos utilizando 2 motores, eles têm autossincronização, o próprio nome já diz, autossincronização é uma sincronização automática dos excêntricos, tá? A gente dá a partida no martelo, ele tem um feedback da força do elemento que ele está sendo cravado e ele se autossincroniza no que ele está precisando ser utilizado naquela hora. Ele entrega exatamente o que está precisando naquela hora para que aquele elemento crave no solo. Você pode ter interferências, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas ele vai acabar passando. Outra coisa interessante, eu já falei, que é a questão dos amortecedores Tunkers. Uma outra vantagem, porque isso acontece muitas vezes, porque a gente trabalha em locais que não se tem uma planta do que está embaixo desse solo, são construções antigas. A própria cidade de São Paulo, ela tem vários locais que não teve mapeamento, ela foi feita, sei lá, 100 anos atrás, 200 anos atrás. Então ele tem esses martelos acopláveis à escavadeira. Esse amortecedor, além de tudo, do amortecimento, da concentração da vibração só no elemento e não na máquina, a dissipação da vibração, ele também é um isolante contra qualquer obstáculo. Você encontrou uma linha de transmissão elétrica subterrânea, essa energia não vai vir para a cabine, ela fica no elemento e não passa para nenhum outro lugar. Ela não passa do martelo, ele isola ela. Tá? Então isso é outra vantagem. Uma outra vantagem dos martelos é a questão do ruído. Se você tem uma obra urbana, você vai fazer um subsolo, uma contenção temporária ou permanente, você acaba não incomodando o teu vizinho, porque o processo é muito rápido e o ruído é basicamente a escavadeira funcionando, no caso do martelo acoplável. No caso do martelo elétrico é o gerador, que é sempre silenciado, basicamente não se ouve. No caso do martelo hidráulico, a gente chama de power pack, que é uma central hidráulica que tem o mesmo barulho de uma escavadeira, se não for um pouco menor. E na hora da cravação é só o barulho da vibração em si. Vocês vão ver na filmagem aqui do martelo acoplável, do nosso HVB 3330, vocês vão ver que ele tem um ruído. Esse ruído é muito mais pela corrente de içamento do que pela vibração em si. Vocês vão notar que existe uma corrente acoplada ao martelo que serve para o içamento dos elementos que vão ser utilizados e cravados. Então, basicamente é isso. Tem a nossa linha inteira no nosso site, tem alguns vídeos no YouTube e nós estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Vocês podem nos mandar um e-mail, no final desse vídeo a gente pode até colocar os endereços e a gente está aberto para qualquer dúvida, qualquer mito, porque no Brasil ainda, por mais que no resto do mundo seja uma coisa comum os martelos vibratórios, no Brasil a gente ainda acha que é um pouco novo. Essa solução é um pouco nova, então muita gente tem muita dúvida a respeito. E a gente está aberto para palestras, para apresentações, para consultas. A gente gosta muito do que a gente faz, não só eu, assim como toda a nossa equipe Tunkers. Então a gente tem pessoas que trabalham há anos com isso. Tem uma pessoa que cravou a primeira estaca prancha dela, isso foi em 1955, gente. É muitos anos cravando estaca, fabricando martelo. Então a gente tem um conhecimento bacana e se a gente não tiver, a gente busca para você. Então a gente está à disposição por qualquer dúvida que vocês venham a ter. Tá bom, gente? Obrigado.